do Esporte, hoje, nesta segunda-feira, você vai curtir tudo sobre a derrota do Flamengo, lá no Ceará para o Fortaleza por 1-0, o empate do Botafogo no Engenhão 2-2 e as vitórias de Fluminense sobre o Internacional 1-0 no Maracanã e o Baixão da Gama que goleou o Bragantino em plena Bragança Paulista. Vai saber também, vai curtir o Campeonato Brasileiro na sua 30ª rodada com todos os resultados e a classificação. Sabe por quê? O Momento do Esporte está começando. Do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos na CNT, mais 8 anos na Record, 8 anos na Bandeirantes, 4 anos lá na TV Caracol, nos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV e na TV Diversidade, porque você sabe, aqui na Napa TV é muito mais esporte para você. Você que não é inscrito, obrigado por todos aqueles que se inscreveram. E você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá ali, olha, na telinha. O Momento do Esporte, tracinho Napa TV, é o canal alternativo da Napa TV. Dá essa moral aqui pro seu amigo, onde quer que você esteja, do Oiapoque ao Chuí, no Brasil e no mundo, inscreva-se no nosso canal. Vou começar o programa falando do Campeonato Brasileiro, que está pegando fogo, com resultados surpreendentes. Já vou colocar na telinha aqui da Napa TV os resultados pela 30ª rodada. Confira aí, não perca o lance. Tivemos a vitória magra do Atlético Mineiro em cima do Ceará por 1-0, o Vitória perdeu em casa para o Corinthians por 1-0, o Vitória amassou o Corinthians, mas perdeu o jogo. Fluminense venceu o Internacional também, placar magro, 1-0. O Sport perdeu em casa para o Mirassol, o Mirassol, mais uma vitória do Mirassol, 2-1. Fortaleza venceu o Flamengo, 1-0 lá no Castelão. São Paulo 2, Bahia 0. Botafogo 2, Santos 0, Grêmio 3, Juventude 1, Bragantino 0, Vasco 3 e o empate tão esperado pela nação rubro-negra, 0 para o Palmeiras, 0 para o Cruzeiro, jogo polêmico com mais erros de arbitragem. Dito isto, curta agora na telinha da Napa TV e da TV Diversidade a classificação atualizada. Tá ali, ó, Palmeiras é o líder, 62 pontos. Segundo o Flamengo, 61. Terceiro, Cruzeiro, 57. Quarto, Mirassol, 55. Quinto, Bahia, 49. Sexto, Botafogo, 47. Sétimo, Fluminense, 44. Oitavo, Vasco, 42. Nono, São Paulo, 41. Décimo, Corinthians, 39. Décimo primeiro, Grêmio, 39. Décimo segundo, Bragantino, 36. Décimo terceiro, o Atlético Mineiro, também 36. Décimo quarto, Ceará, 35. Décimo quinto, Internacional, 35. Décimo sexto, Santos, 32. 17º, Vitória 31, 18º, Fortaleza 27, 19º, Juventude 26 e na 20ª colocação, na lanterna, segurando a lanterninha, o Sport com apenas 17 pontos. Agora, em vez de falarmos do clube do seu coração, eu começo falando, sabe quem? Do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, que venceu no sábado o Internacional, 1-0, gol do Samuel Xavier. Olha, foi um jogo em que o Fluminense criou muito pouco. E mais uma vez, daí você já está vendo o treino do Fluminense, que o Fluminense não para, né? Quarta-feira já tem jogo de novo. Mas eu quero falar desse jogo, que foi um jogo muito polêmico, porque o ataque do Fluminense realmente deixou muito a desejar. Eu acho que o Luiz Zubeldia ainda tem que encontrar a formação ideal do meio de campo para frente. E o cara que é o criador, né, a cabeça pensante do time, que sem dúvida é o Lúcio Acosta, ele foi muito marcado, né? Então não respirou. O técnico do Internacional botou um cara fungando no cangote lá, o bravo Ramon, né, o técnico do Internacional, ele e o seu filho. Eles colocaram o cara fungando no cangote do Lúcio Acosta, ele não conseguiu andar, e você sabe que as jogadas principais do Fluminense saem dos pés dele. Além do mais, o Fluminense não contou com o Martinelli, que foi poupado, né? O Martinelli vinha jogando todas as partidas, né? Ele não estava aguentando mais, aí o técnico Zubeldia deu um descanso para ele. E o Fluminense ficou sem aquela arrancada. O Martinelli sempre que sai faz dar aquelas arrancadas,
e acaba criando algumas oportunidades, né, para o time tricolor das Laranjeiras. E além do mais, não jogou com o Freitas ali atrás, o Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo, então o time deu para o gasto, a vitória deu para o gasto, né? Agora, o Fluminense já volta a jogar nessa quarta-feira, não tem, você já viu hoje o treino do Fluminense, não tem descanso, o Fluminense vai jogar na quarta-feira contra o Ceará, que é um jogo atrasado pela 12ª rodada, né? O Fluminense é um time que está aí tentando a Libertadores, é o 7º colocado, com 29 pontos. Aliás, 29 pontos. 7º colocado, com 44 pontos. Não tira ponto do Fluminense, não, pelo amor de Deus. 44 pontos, é o 7º colocado. E até o jogo contra o Internacional, estava faltando um jogo. Vai ser completo agora. Esse jogo de quarta-feira contra o Ceará. Outra pedreira. Mas a tendência aí que voltem alguns jogadores importantes. Um já é certo e garantido. Aliás, dois. Que é o Freitas, que cumpriu o terceiro cartão, apesar de que o Ignacio fez uma belíssima partida. Fez um casamento perfeito ali atrás com o capitão, o Thiago Silva. E mais um cara que realmente vem tendo uma regularidade em todo o campeonato, que é o Martinelli, volta à equipe também. E de quebra aí, né? Mais boas notícias, o Nonato, que estava entregue ao departamento médico, também deve fazer parte, pelo menos, do banco de reservas. E, quer dizer, são dois reforços consideráveis, né? O Ganso ainda é um pouco cedo, né? O Ganso teve um problema, está em transição, né? Teve um problema na panturrilha, e eu acho que não deve ficar no banco de reservas. Mas só o fato de já ter o Nonato, já ter uma opção ali, uma mudança, né, de esquema tático, o Nonato entrando, que é um cara dinâmico, de repente vai melhorar. Agora, repito aqui para o torcedor tricolor, hein? O Ceará é um time, é um pau com formiga. Não pense você, aliás, não tem jogo fácil nesse campeonato. Não tem jogo fácil. Todos os jogos, aqueles times que estão lá embaixo são mais difíceis de se vencer do que os que estão lá em cima. Porque os times que estão na primeira prateleira, eles vão jogar de igual para igual. Vão jogar de igual para igual. Você vê a dificuldade que o Fluminense teve. Só venceu o Internacional, porque o Internacional, eu repito aqui, com as mesmas palavras de sempre, o Internacional é um velho freguês do Fluminense. É um velho freguês do Fluminense. E, aliás, o John Kennedy, todos os jogos contra o Internacional, ele arrebenta. Ele fez um jogo maravilhoso, o John Kennedy. Então, vamos virar a página, vamos pensar agora no Ceará, quarta-feira, e para finalizar o noticiário do Fluminense, as coisas já começam a tomar os preparativos visando as eleições, né? O pleito que será disputado na segunda quinzena de novembro. Quem será o futuro presidente do Fluminense? Será que o clube vai virar SAF? Quem viver, verá. Saindo do Fluminense, vamos falar agora do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que, olha, é um verdadeiro Robin Hood. Ele tira dos ricos para dar para os pobres. Meu amigo, nem aquele torcedor que não tinha a menor fé possível poderia acreditar que o Flamengo ia lá no Castelão perder para o Fortaleza. Fortaleza vice-lanterna. É brincadeira, não. As alegações foram muitas, né? Do vestiário. Nem vou botar o vestiário hoje, porque hoje nós estamos na correria, segunda-feira tem muitas informações, e eu vou priorizar mais o jogo de quarta-feira, que é um jogo decisivo, né? O Flamengo ganhando quarta-feira vai fazer a final da Libertadores. Mas, falar só um pouquinho desse jogo. Foi um jogo em que o técnico Felipe Luiz não pôde contar com alguns jogadores importantes, sobretudo o Carrascal, que vinha sendo o destaque do Flamengo. Nos dois clássicos, o Flamengo teve duas pedreiras, aliás, três pedreiras, né? O Racing no Maracanã, 1-0, Botafogo fora de casa e Palmeiras. Meu amigo, não é brincadeira não. Os caras tiveram que correr barbaridade. Não é desculpa, porque a diferença técnica do Flamengo para o Fortaleza é monstruosa, né? E acabou num contra-ataque, tomando um gol aí do Breno Lopes e perdeu para o Fortaleza. Bom, para esse jogo contra o Racing, o Flamengo pode ter aí, no mínimo, 3 retornos, né? A expectativa maior é em relação ao zagueiro Léo Ortiz. Ele vem sendo feita uma recuperação maravilhosa.
já está treinando, poderia até ficar no banco do jogo contra o Fortaleza, mas a comissão técnica achou por bem não colocá-lo para dar maior descanso. Aliás, e falar em descanso, o Flamengo teve o domingo, deu descanso para o elenco todo domingo. O time volta a treinar nessa segunda-feira, aqui no Ninho do Urubu, né? Aliás, você já está até vendo aí o treino. E segue para a Argentina na terça-feira, treina no campo do Defensa e Justiça. Eu vou falar uma coisa para você, sinceramente, sem medo de errar. Tem coisas que a gente realmente não dá para entender, cara. Por exemplo, esse jogador Juninho que foi contratado, que era salvação e tal, para substituir o Pedro, o cara não consegue fazer um jogo. Ainda no finalzinho ele perde um gol, né? Que até papai do céu duvidaria. Quem entrou bem no jogo foi o Alacian. Tão polêmico, brigão, o Alacian entrou e estraçalhou. Mas ainda não era dia do Flamengo. Não era dia do Flamengo. O Luiz Michel entrou bem também no jogo, contra o Fortaleza. Agora, é uma coisa assim, inexplicável. Inexplicável. O Felipe Luiz falou que os jogadores estavam com estresse, né? O pensamento também estava voltado no Rasca, não é por aí. Para fecharmos com chave de ouro, vou entrar no assunto Bruno Henrique. Quando foi perguntado por uma repórter em relação ao pedido que ele houvera feito para o Felipe Luiz, em relação a não querer jogar de centroavante, ele foi taxativo. Ele falou: poxa, eu não disse que não queria jogar de centroavante. Eu disse que gostaria de jogar na minha posição, porque o Flamengo tem o melhor centroavante do Brasil e um dos melhores do mundo, que é o Pedro. Corretíssimo, perfeita a resposta, perfeita. Ele em momento algum falou: não vou jogar de centroavante, não. Ele está ali para ajudar, ele é profissional, ele joga qualquer posição que for colocado. Ele simplesmente pediu: olha, eu quero disputar a posição do lado esquerdo, lá onde eu gosto de jogar. Pronto, acabou. Né? E por esse jogo contra o Fortaleza, o Flamengo não tinha centroavante, teve que colocar ele. Agora, para o jogo contra o Rasca, aí é outra história. É outra história totalmente diferente. Porque o Flamengo vai ter o retorno de jogadores importantes, né? Sobretudo o Carrascal. O Flamengo não contou com o Carrascal, que é um jogador espetacular. Um jogador que está numa exceção. Além do Carrascal, o Flamengo pode ter o retorno, claro, ainda na teoria da expectativa, né? E o Pulgar, que é o jogador que organiza jogadas. O meio de campo do Flamengo vai ser Jorginho, Pulgar e Arrascaeta. Com certeza, né? Agora não sei onde que ele vai botar o Saul. Isso aí é um problema bom para o Felipe Luiz. Uma coisa é certa, né? O Pedro é carta fora do baralho. Agora eu vou falar a mesma coisa que eu falei no programa anterior. Cara, não dá para entender, rapaz. Na hora aí que o Pedro começa a se despertar assim, sabe? Crescer de produção, na hora que ele volta a fazer gols, volta a dar exibições, o cara se machuca. Todas as vezes que o Pedro volta a jogar bem, no ápice, ele vai, se machuca e fica de fora de partidas importantes, né? Não digo essa, porque com certeza ele seria poupado mesmo contra o Fortaleza. Mas, pô, cara, contra o Racing, que é um jogo que vale a vaga para a final da Libertadores, como a torcida do Flamengo vai lamentar a ausência do Pedro? Bom, repetindo, o Flamengo treina hoje, você até já viu hoje o treino do Flamengo. Felipe Luiz deu folga ontem para a galera, jogadores passaram com suas famílias, uma folga merecida. Treino hoje, viagem, treino amanhã, lá na Argentina, no campo do Defensa e Justiça, e a verdadeira batalha. É uma batalha, vai ser uma batalha esse jogo de quarta-feira, 21h30, contra o Racing, jogo que vale a passagem para a decisão da Libertadores. Muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Daqui a pouco a gente volta falando da vitória do Vasco, espetacular vitória do Vasco lá em Bragança Paulista, em cima do Bragantino, 3-0, com exibição de gala, sobretudo do Verrete, que fez 2 golaços, e também o empate do Botafogo lá no Engenhão, 2-2. Vocês gostaram? Daqui a pouco a gente volta. Aqui você sabe, você não perde o lance. Momento do Esporte, lado a lado com o torcedor. Até já!